Seguindo com as explicações do Rav Shneor Zalman sobre o significado místico do Shabbat, vimos também o significado profundo e espiritual da cerimônia da Havdalah e o que ela representa, o que significa a separação entre o Shabbat e os dias da semana, a distinção entre o nível espiritual predominante no dia do Shabbat com aquele que prevalece durante a semana. Nós vimos também que, na realidade, o Shabbat acaba impactando os dias da semana, tanto os dias da semana anterior, como que eles têm uma elevação no dia do Shabbat, particularmente a partir de quarta-feira de cada semana. Esses últimos 3 dias, quarta, quinta e sexta, já estão associados, relacionados com o Shabbat. Eles têm a sua elevação maior no dia do Shabbat. O Shabbat já está presente, uma amostra do Shabbat, um resquício do Shabbat está presente já nesses dias, por isso se acentuam os preparativos para o Shabbat nesses dias. E os 3 dias iniciais da semana seguinte, domingo, segunda e terça, eles ainda estão diretamente associados com o Shabbat que passou. Mas de qualquer forma nós vimos que há, por um lado, essa separação e distinção. O nível de santidade predominante no Shabbat é bem mais elevado, é bem mais sagrado do que aquilo que podemos sentir nos dias da semana. Mas como explicamos também o sentido da brachá, da bênção que pronunciamos na Havdalah, como também em todas as bênçãos, quando falamos Baruch Atah Hashem, traduzindo ao pé da letra, bendito sejas tu, Deus, nosso Deus, etc. Na realidade, já explicamos várias vezes que a palavra Baruch em hebraico significa não apenas bendito, abençoado, mas também vem de um verbo que significa atrair, rebaixar, trazer alguma coisa de cima para baixo. Portanto, quando recitamos uma brachá, particularmente ao cumprirmos uma mitzvah, com isso estamos Baruch, estamos atraindo revelação divina aqui para o plano terrestre, estamos fazendo baixar energia divina para o nosso mundo material. Portanto, quando na Havdalah nós pronunciamos a bênção que fala Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol, não só abençoado, mas atraindo, baixando da santidade do Shabbat para os dias da semana, que esse é o objetivo, fazer com que não só aquilo que por si só, aquilo que já é sagrado como o dia do Shabbat, seja algo santificado, mas também que o próprio laico, as atividades corriqueiras laicas, as atividades normais dos dias da semana também possam se santificar, também possam se elevar, não como o próprio dia do Shabbat, mas elas também terão uma elevação através da luz do Shabbat que é atraída sobre elas. Continuando com essa ideia, nos elabora mais o Alter Rebbe nos dizendo, sobre isso foi dito no versículo da Torá. Como falamos, a Torá se refere diversas vezes ao dia do Shabbat e nos prescreve a ordem do Shabbat em diferentes linguagens e em diversos textos e passagens na Torá. Então, na Torá encontramos uma passagem que diz, um versículo que fala, Sheishet Yamim Ta'aseh Ma'asecha, 6 dias você irá fazer o teu trabalho. 6 dias da semana você irá trabalhar, você irá fazer e realizar aquilo que compete a você, ou seja, as atividades materiais, as atividades de ordem física, você irá fazer aquilo que precisa ser feito em 6 dias. Como já comentamos isso também outras vezes, em sessões anteriores, nos lembra o Alter Rebbe e nos enfatiza aqui mais uma vez. Esse é o significado mais profundo disso que nos ordena a Torá. Aparentemente aqui a Torá não está nos ordenando só o que consta no final da frase, 6 dias faça o teu trabalho e no 7º se abstenha, no 7º descanse. Diz o Alter Rebbe, o início da frase também parece um comando divino. Sheshet Yamim Ta'aseh Ma'asecha, 6 dias faça a tua obra, faça o teu trabalho.
Então, o sentido literal disso é todos os trabalhos, como falamos, de ordem física, material, quando eram os trabalhos agrícolas, na época do templo, o ato de cultivar, arar, semear, plantar, para depois colher, etc. Então, o Alter Rebbe nos diz, aparentemente, é algo um pouco intrigante, um pouco surpreendente, que a Torá nos dá um comando e uma ordem, como se isso fosse uma mitzvah. Podemos entender que é uma mitzvah de santificar o dia do Shabat, de se abster de trabalho no dia do Shabat, lembrando que esse mundo tem um Criador, esse Criador é Deus, que criou o mundo em 6 dias e no 7º se absteve de criação, e portanto, em reconhecimento a isso, nós também nos abstemos de trabalho no 7º dia. Mas aparentemente desse versículo transparece a ideia de que 6 dias trabalhará, 6 dias fará o que precisa ser feito, isso também é uma mitzvah. Então, que mitzvah existe por trás disso? Mas o mitzvah lavod avodah gashmit, que mitzvah, que elevação e santificação existe por trás desse conceito de fazer trabalhos físicos, realizar tarefas de ordem material? Mas conforme explicamos anteriormente, ela shatzivui lasot maasecha besheshet yamim, hainu lasot bahem avodah ruchanit. A ordem bíblica, que a ordem de Deus para nós é de como trabalhar nos 6 dias da semana, de como realizar esse trabalho, com que espírito, como fazer aquilo que precisa ser feito. E o como aqui significa como imbuir de santidade, de espiritualidade, as atividades de cunho material, as atividades de cunho comercial. Em outras palavras, o que a Torá está nos ordenando aqui, faça o que precisa ser feito, mas faça isso de forma tal que esse trabalho atraia e contenha dentro de si também espiritualidade, aquela ideia que nós estávamos vendo anteriormente, a ideia de santificar e consagrar até o laico, que não apenas aquilo que é sagrado já por si só seja sagrado e santo, mas até mesmo as atividades triviais, as atividades corriqueiras da nossa vida, atividades permitidas, mas que aparentemente elas visam o nosso sustento, elas visam a nossa saúde, bem-estar, comer, beber, trabalhar, dormir, lazer, etc., mas que isso também seja santificado e consagrado a Deus. Como? Fazendo isso não visando autossatisfação, não visando realização pessoal, etc., mas sim visando um objetivo mais elevado, mais sublime, um objetivo nobre, um objetivo celestial e divino. Então, eu vou dormir para ter mais disposição e energia para estudar Torá, fazer mitzvot, etc. Eu vou trabalhar para ganhar mais dinheiro e com isso poder praticar mais tzedakah e assim por diante. E dessa forma, nós estamos fazendo o que precisa ser feito de uma forma elevada, de uma forma sagrada, que todos os assuntos físicos e materiais da existência humana sejam feitos com a intenção celestial. E dessa forma nós conseguimos atrair divindade mesmo no laico, mesmo nos nossos assuntos físicos, corpóreos e materiais. Continua o Alter Rebbe nos diz, וצריך להיות 6 ימי המעשה דווקא על ידי ההלם ומסך. Aqui se aprofunda mais o Alter Rebbe e nos diz que diferente do Shabat, que como nós falamos no Shabat, o mundo inteiro sofre uma elevação, o mundo inteiro é santificado, ele capta, ele tem mais revelação divina presente. Diferente disso, isso que marca a Avdalah também, no sentido literal, a separação, baixam-se as cortinas, deixa de haver essa revelação divina intensa, que estava presente no Shabat, isso cessa no sábado à noite, quando termina o Shabat, com a saída das estrelas, e daí também o significado da cerimônia de Avdalah, baixam-se as cortinas, novamente obscurecendo a revelação da luz divina. Mas nos diz o Alter Rebbe que durante os 6 dias da semana, esse trabalho de espiritualizar o mundo, de atrair revelação divina para dentro da matéria, de trazer energia divina de forma evidente para o campo terrestre, isso precisa ser feito no meio do encobrimento. Isso precisa ser feito a partir
da ocultação da luz divina. Se a luz divina, em outras palavras, estivesse revelada e evidente, isso não funcionaria. Já vamos entender por quê. Ele nos fala que nesses 6 dias de ação e atuação de ordem física material por parte do ser humano, esse trabalho espiritual de atrair divindade e espiritualidade para dentro da matéria, ele precisa ser feito no meio do encobrimento da ocultação, e justamente por intermédio, através da ocultação da luz divina. É necessário aqui o encobrimento, aquela separação, aquela cortina que separa entre o sagrado e o laico. Shem Loken Hayabitul Mamash, nos explica o Alter Rebbe por quê. Se não baixasse essa cortina, então a luz divina presente no mundo, atuando no mundo, sem véus, sem encobrimentos, ela seria por demais intensa, seria forte demais e acabaria ofuscando e até cegando. Essa revelação divina seria tão forte que as criaturas iriam se anular por completo diante de Deus. Mas não é esse o propósito divino na criação. Deus quer que as criaturas inferiores produzam uma morada para Deus, possam atrair e revelar a essência divina no plano inferior, e não ela se anulando por completo diante de Deus. Então, isso que ele nos diz, באמת יפלא, איך ייתכן שעומד לפני המלך מלכו של עולם, אשר מלא כל הארץ כבודו, ולעת עתה פנו מיני ירים יד לעשות מלאכת עבודה. Então, na realidade, essa questão a gente pode lançar até de uma forma bem simples. Como é possível? Imagine uma pessoa que está diante de uma grande autoridade, que ela está diante de um rei com toda a sua majestade. Imagine uma pessoa diante do rei, de repente ela vai atender o telefone, ou ela vai continuar fazendo o seu trabalho, batendo no teclado, ou fazendo o que for. De forma alguma, esse é um total desrespeito. Quando a pessoa está diante de uma autoridade assim, quando a pessoa se encontra diante do rei, ele fica perfilado, em silêncio, em anulação, diante do rei, sem se mover, em sinal de respeito, distinção. Ele nem cogita fazer qualquer coisa do seu trabalho, das suas atividades, ou atender o telefone, ou digitar, ou trabalhar, etc. Não, isso é incogitável, impensável. Então ele nos diz, a gente poderia perguntar, bom, então como nós trabalhamos? Se Deus é onipresente, se Deus está em todo lugar, então como nós nos dedicamos a atividades de cunho material, atividades laicas, até durante a semana? A gente deveria, diante da presença de Deus, no máximo rezar o dia todo, estudar Torá, cumprir mitzvot, meditar, mas como nós saímos para trabalhos de ordem física, material. Se diz que a única forma de viabilizar isso, por que nós saímos, etc., porque nós não sentimos, não vemos, nem percebemos a presença divina. Por mais que ele está em todo lugar, ele é onipresente, mas a gente não vê, a gente não sente, a gente não percebe. Por quê? Porque essa presença dele está encoberta, está oculta. E é justamente para isso que existe essa cortina, essa persiana, esses véus. Que a Kadosh Baruch Hu Rotze Olam Gashmi, porque Deus queria um mundo inferior como o nosso, mundo terrestre, físico e material. E o propósito divino era She'adam Yamshich Elokut Betoch HaGashmiut, que o ser humano atraísse divindade dentro da matéria, dentro do plano terrestre. Então tem que haver plano terrestre, tem que haver atividades terrestres, materiais, e que a pessoa, através da sua intenção elevada nessas atividades, consiga atrair espiritualidade dentro da matéria, trazer divindade até o plano terrestre, fazendo as coisas, como nós dissemos, com o intuito mais elevado. Então, para poder se concretizar o que diz o versículo da Torá, em 6 dias você fará o que precisa ser feito. Em outras palavras, a pessoa se dedicar aos seus afazeres particulares, aos seus trabalhos pessoais, individuais, etc., que não são atividades laicas, não são atividades de Torá, de mitzvot. Por isso, para que a pessoa
se a pessoa sentisse a presença do Rei o tempo todo, se houvesse uma revelação divina evidente nos 6 dias da semana, isso paralisaria o mundo físico terrestre, isso anularia as criaturas diante de Deus. Por isso, para as criaturas poderem realizar o seu trabalho aqui, porque faz parte desse trabalho atrair divindade para o mundo terrestre, é necessário que haja esse encobrimento, essa separação, essa divisão de luminosidade divina entre o Shabat e os dias da semana.